mostrar e vou resolver com você as questões mais fáceis do primeiro dia do Enem do ano passado, o Enem 2022, e que consequentemente foram questões extremamente importantes para aumentar muito a sua nota em cada área por causa da TRI. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e no vídeo de hoje, diferente da maioria dos vídeos aqui do canal, em que eu sempre trago dicas avançadas para conseguir acertar muitas questões, ou então eu falo de como acertar questões difíceis, hoje eu quero aqui falar das questões mais fáceis da prova do Enem, as questões mais fáceis de linguagens e de ciências humanas, mas que ao mesmo tempo são questões extremamente importantes, porque se você quer tirar uma boa nota, você quer aumentar a sua nota por causa da TRI, você é obrigado a acertar, você não pode errar de jeito nenhum essas questões muito fáceis. Antes de realmente entrar nas questões, pessoal, só fazendo algumas considerações, e a primeira coisa que todo mundo fala, todo mundo sabe, é que para você ir bem na TRI, para você ter uma nota valorizada pela TRI, você tem que acertar as questões fáceis e você pode errar as questões difíceis. E isso aqui, apesar de ser muito mais complexo do que isso, de ter muitos outros fatores, tem sim um fundo de verdade. E sim, se você quiser melhorar a sua nota, se você quiser um desempenho melhor na sua nota, você tem que acertar as questões fáceis, você tem que acertar de preferência a maioria das questões médias, e se for para errar, concentrar os seus erros nas questões mais difíceis, porque assim a sua nota vai ser o mais valorizado possível. Por isso que uma mesma pessoa, se você acerta 30 questões e errou muitas questões fáceis, a sua nota vai ser muito menor do que quem acerta 30 questões, acerta as questões fáceis e erra muitas questões difíceis. Então, acertar as questões mais fáceis é fundamental para melhorar a sua nota, isso sim, com toda certeza é verdade. Mas o mais interessante é que nesse vídeo de hoje o que eu vou trazer aqui para vocês são os dados oficiais divulgados pelo próprio INEP nos microdados da prova do Enem de 2022, que são os dados ali reais, que trazem ali o desempenho de cada participante, trazem ali os dados, as informações sobre cada questão, e que com base nisso a gente consegue saber quais são as questões mais fáceis da prova. Isso aqui todos dados oficiais, não estou tirando nada da minha percepção, nada subjetivo, não sou eu que estou inventando. O INEP colocou lá no documento e pelas análises estatísticas eu consegui ver isso aqui e falar, essas são as questões mais fáceis de cada área dentro da prova do Enem 2022. Então, isso aqui é um material que eu tenho certeza que vai trazer pra gente aqui nesse vídeo algumas percepções diferentes que muitas vezes talvez você tenha tido curiosidade de saber e que hoje eu finalmente vou te mostrar. Então, para esse vídeo de hoje, eu quero aqui te mostrar quais são essas questões em cada área, resolver as questões junto com você, como que eu pensaria, como que eu pensei na hora de marcar a resposta dessas questões e, por fim, fazer algumas considerações, que aqui eu acho que vai ser a parte mais importante, que vai ser a conclusão e que como que você pode usar o que você vai aprender no vídeo de hoje na sua prova do Enem 2023 para melhorar o seu desempenho. E um último aviso, antes da gente realmente ir para as questões, é que esse aqui é um vídeo um pouco diferente da maioria dos vídeos que eu trago aqui pro canal, então sinceramente eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo semelhante para esse, para matemática e ciências da natureza, mostrando as questões mais fáceis de matemática e natureza do Enem 2022. Mas vamos lá. Mas começando então primeiro com ciências humanas, e eu peguei de trás para frente da terceira mais fácil até terminar com a primeira mais fácil de todas da prova. Então, vamos começar com essa primeira questãozinha aqui, que de fato resolvi aqui, é uma questão bem simples, não tem muito segredo, mas vamos ver o que a gente pode ver dela. Olha, o texto que guarda a grafia original da autora, então a maneira original que a autora escreveu, expõe uma característica da sociedade brasileira, que é o A. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ainda ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Então quer dizer, quem sabe se o guarda civil, aqui o guarda civil mencionado como branco, quem sabe se ele ignora que já foi extinta a escravidão? Então aqui, mais uma vez, uma questãozinha falando justamente sobre a questão do racismo. E aqui no caso, né, você tem aqui a autora, Carolina Maria de Jesus, conversando ali com o sapateiro, conversando com o preto, que estava revoltado, lendo aqui a notícia de que o guarda civil, que era branco, espancou um preto e amarrou numa árvore. E aí ela fez esse comentário. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão. Então aqui, de todas as alternativas, né, racismo estrutural me parece realmente a mais coerente, que a gente tem um guarda civil, que teoricamente ele é alguém do governo, né, alguém que representa a instituição, agindo de maneira completamente racista. Então, aqui, realmente, racismo estrutural é a resposta correta. Desemprego latente. Em nenhum momento o texto falou sobre desemprego, falou aqui sobre a violência, né? Concentração de renda. Mais uma vez, o texto não falou aqui sobre desigualdade, nem sobre concentração de renda.
Exclusão informacional também não foi sequer citado e precariedade da educação, por fim, também não foi citado. Então, eu acho que justamente por alternativa A ser tão nítida assim, ser a única que parece mais plausível aqui, com base no conteúdo do próprio texto, essa foi considerada a terceira questão mais fácil pelos dados oficiais do INEP. Mas vamos começar então com a nossa segunda questão mais fácil da prova de humanas. E essa aqui eu até me surpreendi, na verdade, eu achei que ela não seria tão fácil assim, porque ela tem uma tabelinha, envolve interpretação de tabela, e quando a gente começa a mexer com a análise ali desses dados, as pessoas costumam ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, se a segunda mais fácil da prova, para mim, parecia um pouco exagero, mas isso aqui são os dados oficiais, quanto os dados a gente não discorda. Então, olha, considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Basicamente, o que intensifica a discriminação, que foi perguntado aqui. E aqui o texto 1, interseccionalidade, é o intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Então, intercruzamento de desigualdades, como se fosse aqui a soma de desigualdades, soma de características que aumentam ali o problema da desigualdade. E aqui o texto 2, ele vai dar agora os dados, né? Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza por arranjo domiciliar do Brasil em 2017. E aqui ele dá várias faixas em mulheres sem cônjuge e com filhos, ou seja, mulheres solteiras, aqui no caso, né, sem cônjuge e com filhos de até 14 anos. A gente tem que 56,9% estava aqui abaixo da linha da pobreza. Só que, aqui o dado importante, mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho, aumenta para 64,4%. Se a mulher for branca, ela diminui para 41,5%. Então a gente está vendo aqui que o principal fator que está aumentando ali a chance da pessoa estar abaixo da linha pobreza, aqui no caso seria a mulher ser preta ou parda, porque se ela fosse branca, diminui ali aquele risco. Então quando a gente fala aqui desse soma de fatores que geram aumento do risco, aumento das desigualdades, aumento do problema da discriminação, a gente está falando aqui dessas duas características, né? Primeiro lugar que o texto trouxe mulher, e segundo lugar que a gente viu aqui pelos dados que a questão da raça também é muito importante. Então aqui, de todas as alternativas, a alternativa A, raça e gênero, é o que o texto deu aqui pra gente. Raça e gênero são os dois dados que intensificam a discriminação. Isso aqui é o que o texto deu, como eu disse, a gente tinha que ter essa análise aqui da tabela, por isso que eu achei que essa questão não seria tão fácil assim, apesar de não ter nada de muito complexo, nada de muito confuso, mais uma vez uma questão tranquila. Mas beleza, por fim, a questão mais fácil da prova de Ciências Humanas do Enem 2022, e essa questão aqui realmente bem fácil, quando eu li essa questão, assim, muito tranquila, eu falei, vai ser uma das, ou a mais fácil da prova, mesmo na hora de fazer. Então vamos lá. O ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela... O ápice, né, aqui o topo, tá aqui justamente aqui, isso aqui. Vamos ver agora. Lua de mel, carinho, paixão, presentes, promessa, reconciliação. Tensão, insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle e tal. Agressão, empurrão, beliscão, puxão de cabelo, suforramento, tapa, chute, espancamento. Então aqui, ó, e ele vai dando pra gente, lua de mel, depois a tensão, aí vem pra agressão, aí depois volta pra lua de mel, depois a tensão, depois a agressão. Isso aqui, ó, tá típico de uma representação ali do esquema da violência doméstica contra a mulher. Então você tem ali, ó, a lua de mel, a fase de reconciliação, tá tudo bem ali, amor, carinho, aí entra uma tensão, um momento de tensão, aí tem insulto, humilhação, intimidação, depois disso entra a agressão. Aí depois da agressão volta para a fase da lua de mel. E isso aqui vai repetindo, até se tornando cada vez mais estreito e mais intenso, até que no final leva à morte. Aqui, essa morte, nesse contexto aqui da violência contra a mulher, está representada pelo quê? Cultura do cancelamento, nos falou em cancelamento. Prática do feminicídio está perfeito. Postura negacionista também nos falou em negacionismo. Ação involuntária, então quer dizer, o feminicídio é involuntário. Isso aqui está completamente errado, né? E defesa da honra. Então você está falando, a mulher foi morta em defesa da honra. Isso aqui, pelo amor de Deus, também. Se você marcar isso aqui, é capaz de ter deles querendo anular a sua prova. Então defesa da honra também de modo algum. Então aqui, realmente, B, prática do feminicídio, alternativa B. Tranquilinha, mais uma vez, é a questão mais fácil da prova. Vamos mudar agora um pouco o referencial e entrar nas questões de linguagens. Isso aqui pra mim foi uma surpresa e depois eu vou falar no final do vídeo pra vocês o porquê. Mas terceira questão mais fácil da prova de linguagens. Vamos lá. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada. Aqui a primeira coisa já me surpreendeu, uma questão conteudista sobre funções da linguagem, um conteúdo que nem todo mundo estuda. Você pensar ali no ensino médio típico brasileiro, tradicional mesmo, um professor nunca vai falar isso aqui na história do ensino médio,
E muita gente, assim, acertou, porque a questão foi considerada a terceira mais fácil. Então, pra mim, isso aqui foi uma coisa estranha. Quando eu vi, já falei, putz, como assim essa questão, logo essa, é a terceira mais fácil, dentre tantas outras questões que eu achei que seriam mais fácil, mas tudo bem. Vamos ver aqui o texto. Função emotiva é aquela em que o texto coloca em foco quem tá falando, né? Coloca os sentimentos, a subjetividade. Vamos ver onde que tem isso aqui? Assentamento. Zanza daqui, zanza pra colar. Fim de feira, periferia fora. A cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá. Vamos ver Campina quando flora. A Piracema, rios. Binho, Bel, Biaquim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana caqui, inhame abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, tá difícil, hein? Nação, sertão sem fim, ó Manuel, ó Miguelinho, vamos embora. Então, quer dizer, dessas opções que ele deu aqui, aonde a gente tem essa marca de função emotiva, que traz ali o sentimento de alguém, a subjetividade, né? Zanza pra colar? Não, isso aqui é bem objetivo. Fim de feira, periferia fora, mais uma vez, é bem objetivo. A cidade não mora mais em mim. O que significa isso? A cidade não morar mais nele. Isso aqui está falando dos sentimentos dele em relação à cidade. Quer dizer, como que ele se sente em relação à cidade. Então isso aqui é totalmente subjetivo, sentimentos de quem está falando. Função emotiva. Onde só vento se semeava outrora, mais uma vez também, objetivo. O Manuel Miguelin também, aqui ele não fala nada aqui de subjetivo, de sentimentos. Então a única realmente, pelo texto, quando a gente pensa no significado da função emotiva, a C realmente vem muito aos olhos. Mas ainda assim eu disse que eu estranhei isso aqui, justamente por você ter que saber o que é uma função emotiva. Talvez ali pela dedução, falar emotiva, emoção, quem nem estudou às vezes conseguiria acertar, e por isso é considerado um pouco mais fácil. Mas vamos lá. Segunda questão agora, segunda questão mais fácil da prova de linguagens, e aqui já quebra aquele mito, né? Todo mundo fala, não, vou fazer primeiro as questões curtas e de texto. Olha aqui, um baita textão e foi a segunda mais fácil da prova. Então não adianta fugir dos textão. Vamos lá. A história da prática do mountain board representa uma das principais marcas das atividades de aventura, que é caracterizada pela... Isso aqui é uma questão que se enquadra na nossa competência de linguagem corporal, que entra muito ali em educação física e em esportes, né? Então aqui a gente está falando sobre atividades de aventura, atividades físicas, mountain board. Vamos ver o texto? Olha, criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountain board é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às manobras do snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável e mais de dezenas de pistas espalhadas pelo país. Segundo consta da história oficial, o mountain board foi criado por participantes do snowboard que sentiam falta de praticar quando não tinha neve. Porque o snowboard, snow, neve. Você só faz quando tem neve. E aí no Brasilzão, né, não tem neve, o que a gente vai fazer da vida? Mountain board. Para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples, uma prancha semelhante ao modelo utilizado na neve, que é menor e um pouco menos flexível, com 2 eixos bem resistentes, alças para encaixar os pés e 4 pneus com câmeras de ar para regular a velocidade que pode ser alcançada. Com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno, grama, terra, pedra, asfalto e areia. Além disso, também é possível procurar pelas próprias trilhas. Então, você pode procurar suas próprias trilhas para você treinar. Então, a história do mountain board representa uma das principais marcas da atividade de aventura. Qual que é essa marca de atividade que ele pergunta pra gente da aventura? Competitividade? Aqui o texto não falou pra gente competitividade. Atividade com padrões técnicos. Pelo contrário, ele falou aqui de você pode procurar ali sua própria trilha para treinar, ele falou de adaptações, então aqui ele não está falando de nada muito rigoroso em termos de padrão. Modalidade com regras predeterminadas, também o texto não falou disso em nenhum momento, inclusive ele falou dessa flexibilidade, né? Criatividade para adaptação a novos espaços? Exato. Antes era o snowboard, como não tinha neve, a gente teve que ter criatividade para transformar ali no mountain board. Necessidade de espaços definidos para sua realização? Aqui, pelo contrário, no final ele sempre fala, olha, você pode procurar a sua própria trilha, a gente vai adaptar, da neve a gente adaptou, então aqui é o contrário justamente dessa do espaço definido. Então aqui é a alternativa D. Mais uma vez, é uma questão que talvez pode ter uma pegadinha. Eu não eliminaria assim com a maior facilidade do mundo essa alternativa E. Eu ficaria ali um pouquinho de pé atrás. Eu marcaria D, claro, mas a E me chamaria atenção também. Então, mais uma vez, me estranha que essa seja a segunda mais fácil, dentro de tantas outras questões que eu olhando tenho tanta certeza a mais do que eu tive nessa questão aqui. E por fim agora, a questão mais fácil da prova de linguagens do Enem, a mais fácil de todas. E essa aqui é uma questãozinha bonitinha de anúncio publicitário. Olha, para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o A. Então, a peça publicitária, o anúncio publicitário, usa o que para convencer o público da importância de você ter um trânsito mais seguro, né?
Ele dá a foto aqui de uma moça com esse arrependimento e ele dá aqui do lado a foto da estrada. Escrito tem: causar um acidente é algo que você leva pro resto da vida. Não beba se for dirigir. Então quer dizer, a moça aqui, arrependimento. Como se ela tivesse arrependida de ter causado um acidente. Justamente porque ela falou aqui, ó, quando você causa um acidente, você vai levar isso pro resto da sua vida, esse arrependimento. Não beba se for dirigir. Então aqui, esse aqui seria ali o jogo que o anúncio usa para causar um impacto em você e falar, talvez eu não deva beber mesmo se eu for dirigir. Se eu tenho que ter um pouco mais de cuidado quando eu for dirigir. Então olha, essa peça publicitária apela para o sentimento de culpa provocado no condutor causador, exatamente. Aqui ó, o arrependimento por você ter feito isso, por você ter bebido e dirigido. Dano psicológico causando nas vítimas. Não, aqui a gente não falou das vítimas que sofreram o acidente. Aqui ele está falando de quem está causando o acidente. Então a B está errada por isso. Importância de monitoramento do trânsito pelas autoridades. Aqui a peça não fala sobre isso, né? A peça está falando justamente sobre esse sentimento de culpa. Necessidade de punição a motoristas alcoolizados. Em nenhum momento o texto fala sobre punição. Ele fala justamente sobre o sentimento de culpa, de você sentir a culpa por ter causado o acidente. Sofrimento decorrente da perda de entes queridos. E aqui, mais uma vez, você não vai perder entes queridos. Aqui está representado quem causou o acidente em si, no caso, e não quem perdeu um ente querido no acidente. Então aqui a única plausível realmente é a alternativa D. E essa aqui é uma questão que eu até concordaria em falar que é a mais fácil da prova, porque essa imagem ajudou bastante, então o sentimento aqui, o arrependimento ajudou bastante, ficou bem visível que a alternativa A era a alternativa mais plausível. Mas beleza, pessoal, chegou a hora de eu fazer aqui algumas ponderações sobre as questões que foram consideradas as mais fáceis da prova. Em primeiro lugar, ciências humanas. Em humanas a gente viu que principalmente, praticamente todas as questões estão mais no contexto da sociologia. Como eu gosto sempre de falar para vocês, sociologia é mais interpretativa, é mais fácil, não cai de uma maneira tão difícil, completamente o contrário da filosofia, que cai de uma maneira muito conteudista. Mas a sociologia, especialmente naquela parte ali de direitos humanos, especialmente na parte de problemas sociais, né, de movimentos sociais contemporâneos, é o que mais cai, e quando cai, cai de uma maneira bem tranquila. São questões que você tem que dar um carinho especial, tem que dar uma atenção especial na sua prova, porque você não pode errar. Porque se você errar uma questão fácil dessa, você vai acabar perdendo muito ponto. Pode ser que nem sempre seja a questão mais fácil, mas vai estar sempre entre as mais fáceis, com toda certeza. Por fim, agora sobre a prova de linguagens, que eu fui até comentando com vocês, que me surpreendeu, porque sinceramente, fazendo a prova, de todas as questões que eu fiz, eu senti muito mais facilidade em várias outras questões, e que simplesmente não estavam aqui. E essas questões, inclusive, algumas eu achei até que exigiam conteúdo aqui, tinha uma interpretação um pouco mais difícil ali, então são todas questões que eu não colocaria em hipótese alguma como as mais fáceis. Às vezes eu colocaria ali entre as 15 mais fáceis, ok, mas não entre as 3 mais fáceis. E isso aqui é uma coisa muito importante para quebrar aquela ideia de que você tem que adivinhar na hora da prova qual é a questão mais fácil. É humanamente impossível você adivinhar o que o INEP, com os dados oficiais, vai considerar o que é mais fácil, o que é mais difícil. Então, você não pode perder ali seu tempo de prova, perder sua energia tentando adivinhar quais são as questões fáceis e quais são as difíceis para você resolver as fáceis e pular as difíceis. Você tem que resolver a prova pelo seu feeling, pelo que você está sentindo. Se você viu uma questão, você sentiu ela fácil, resolve ela tranquilamente. Se você viu uma questão, você sentiu ela difícil, pula a questão. Porque, sinceramente, adivinhar o que vai ser fácil e o que vai ser difícil é impossível. Só que essa maneira que eu tô falando é a melhor de você otimizar ao máximo o seu resultado, fazer uma boa prova no geral e, ao mesmo tempo, ter uma semelhança um pouquinho maior com o que vão ser as questões oficialmente difíceis e oficialmente fáceis, porque se você sinceramente só ficar tentando chutar e falar, essa questão é fácil, essa questão é do conteúdo tal, essa questão é difícil, porque a gente viu que a gente não consegue ter certeza nenhuma disso. Então vai pelo seu feeling, confia ali em você, resolve as que você acha fácil, resolve também as que você acha médio, se tiver que pular, pula as que você sente que é difícil. E mais uma vez, esse aqui é um vídeo um pouquinho diferente da maioria dos vídeos aqui do canal, eu trouxe justamente as questões mais fáceis com essas considerações sobre o que faz uma questão ser fácil ou não, o que a gente vai esperar da prova do Enem 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários, porque se vocês te mandarem um feedback bom, se vocês gostarem mesmo, eu vou lá e eu gravo um vídeo semelhante com matemática e ciência da natureza para a prova do segundo dia. Isso aqui é muito importante. É claro que se você conhecer o meu canal agora, fica o convite para você se inscrever. Tem muito conteúdo bom para a prova do Enem saindo aqui nos próximos dias. Então você não vai perder nada por se inscrever. Pelo contrário, você tem muito a ganhar. Tenho certeza que eu consigo ali te ajudar a acertar mais questões na sua prova. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque a gente tem pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias até a prova do Enem. Não dá tempo de eu postar algum vídeo e você acabar colocando na mão da sorte para ver se ele vai aparecer ou não para você. Se você ativa o sininho de notificações,
Sempre que eu posto, você recebe a notificação, você consegue correr para assistir. E por fim, eu vou deixar também o meu Instagram na descrição aqui do vídeo, OlaAstroOficial. Lá eu posto um conteúdo de estudos bem legal também. Inclusive eu consigo postar mais conteúdo do que aqui no Instagram, justamente por ser mais diário, ser mais fácil. A gente movimenta bastante os stories e traz um conteúdo bem legal, que eu tenho certeza que também vai ajudar muito vocês nesses últimos dias de estudo. Agora, até a próxima e bom Enem!